Hoje nós vamos terminar o módulo da queda e na outra semana a gente começa o módulo da redenção, que a gente chama de Cristo, tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente poder começar? Deus, nós dependemos imensamente e tão somente do Senhor. E o que nós te pedimos nessa manhã de domingo é que o Senhor seja servido nas nossas vidas, através das nossas vidas, e que o Senhor seja bendito para sempre. Que a gente, ao conversar aqui sobre a Escritura Sagrada, a Palavra do Senhor, que o Senhor seja servido, que o Senhor seja glorificado, que a sua igreja seja bendita e que ela seja edificada pelo poder do Senhor. Ilumina-nos, Deus, enquanto a gente estuda a Tua Palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar hoje. E o que eu vou fazer com vocês hoje é o seguinte. Nós vamos falar sobre duas coisas aqui. Primeiro, lembrem-se que o padrão, o paradigma da Bíblia é Gênesis capítulo 1, verso 31. Ou seja, o texto bíblico vai dizer para a gente que depois da criação, o Senhor Deus diz: Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã, e esse era o sexto dia. Essa expressão bom se repete por várias vezes, que é sinônimo de perfeição, completude e satisfação. Deus, quando chega ao final de cada dia, está satisfeito com aquilo que Ele fez. E no final da sua semana de obra, Deus não só está satisfeito, como há um senso de completude, dever cumprido. A criação é completamente ordenada, ela não é bagunçada, ela é ordenada. Deus ordena, coloca o habitat e os habitantes, cada coisa no seu lugar. Ou seja, a ordem, onde havia caos, destruição, a ordem. Daí, nós precisamos pensar se aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Por quê? Porque quando nós olhamos para nós, essa ordem não está muito bem estabelecida. Nós vivemos com um caos, por exemplo, interior fora de série. Crises de ansiedade, insatisfação, o tempo todo com tudo. Por mais que a gente faça, a gente tem um problema de aceitação absurdo, para dizer o mais superficial. Então tem alguma coisa errada que não está muito bom. Quando a gente olha para a relação com o outro, com o próximo, aí a gente vê que esse negócio está mais complicado ainda. Porque o sentimento que deveria ter em nós, a vivência que a gente deveria ter por causa da criação, era de amar o próximo como a gente mesmo. Mas o que existe na nossa relação com o outro? Inveja. O que existe na nossa relação com o outro? Segundo Jesus mesmo vai dizer para a gente só quer matar o outro, a gente só quer cobiçar, roubar, enfim. Tem alguma coisa errada na relação com o outro. Quando a gente olha a nossa relação com a criação, com o jardim de Deus, que Ele deixou para nós, como é que deveria ser essa relação? Ah, Rômulo, podia usar o jardim? Não só podia, como pode. Hoje em dia a gente vê alguém derrubando uma árvore e parece que é pecado. Não, ela foi feita para isso. Agora, desde que você não detone nem destrua tudo. Deveria existir uma relação
de sacrifício. O que é isso? O jardim é sacrificial, ou seja, a terra dá o que a gente precisa para viver, e a gente cuida do equilíbrio dela, foi para isso que foi criado. E a própria relação com Deus. A relação com Deus era de alguém que diariamente estava com a raça humana. Vocês vão observar, por exemplo, no capítulo 2, quando Deus traz os animais para que o homem dê nome. E é isso que a gente faz até hoje. Olha, acabei de descobrir uma matéria-prima aqui que ninguém nunca viu. O que a gente faz? Dá nome. Quando você estuda na escola um monte de nome de animal catalogado, o que você faz? Você está dando significado para a criação. Isso é o nosso papel que os teólogos chamam de co-criadores. A gente inventa um prato novo, uma broa nova, um pé de moleque novo. E o que a gente faz? A gente dá nome para esse negócio. Porque você manipulou a criação. É para isso que a gente foi criado, ok? Entretanto, alguma coisa aconteceu no meio do caminho que fez esse processo ficar destrutivo, que fez esse processo não ficar saudável. O que é que faz, por exemplo, um vírus, ao invés de fazer bem? Por exemplo, se vocês olharem quantos tipos de vírus e bactérias existem dentro do nosso sistema de digestão? 1 zilhão. Não dá nem para contar. Só que qual o problema? Aconteceu alguma coisa no meio do caminho que esses negócios, ao invés de fazer bem, que é o que eles têm que fazer, não tem quando você toma danoninho? Você está botando matéria-prima viva para dentro. Lembra dos lactobacilos vivos das propagandas? Então você está botando aquilo para dentro. Agora, o que aconteceu no meio do caminho que esse tipo de ser vivo começou a não mais fazer só bem, eles matam a gente também. O que aconteceu? O que deu de errado aí? A Escritura já vai trabalhar isso em Gênesis capítulo 3. Então, o que nós estudamos até aqui, em Gênesis capítulo 3? Porque o que às vezes a gente chama de a natureza é assim mesmo, a Bíblia chama isso de efeitos do pecado. Então a primeira coisa que a gente estudou foi Gênesis 3 capítulo 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais, e fomos a Apocalipse 12 e Apocalipse 20. Quem é essa serpente? Satanás. Quem se aproxima da raça humana? Satanás. E o que esse Satanás fez? Nos induz ao erro da nossa própria natureza frágil, a nossa própria natureza humana frágil, susceptível ao erro, nós caímos. De maneira que o que nós conversamos aqui nas nossas aulas passadas? Número 1, o pecado é pré-existente, ele existe antes de haver criação. Em qual sentido? Houve uma queda no mundo espiritual. Judas deixa isso bem claro, Ezequiel deixa isso bem claro, Isaías deixa isso muito claro, o apóstolo Pedro deixa isso muito claro, ok? Aí a pergunta que surgiu é, mas pastor, por que é que Deus deixa que exista um Satanás até hoje? Bom, tem pergunta que a gente realmente não tem resposta. Mas o que a gente pode encontrar no C.S. Lewis, por exemplo, é que nós conhecemos a graça, o perdão de Deus a partir da queda. E conhecemos lados de Deus muito mais profundos na revelação de Jesus Cristo do que o próprio Adão. O nosso relacionamento e conhecimento de Deus, ele é muito mais profundo do que o Adão antes da queda, por exemplo. Porque conhecemos um lado de Deus em Jesus Cristo que nem Adão conheceu. Lembrem-se que quando Jesus está conversando com os apóstolos, eles dizem assim, gente, muita gente quis ver o meu dia e não teve essa oportunidade. Nós conhecemos uma faceta de Deus perdoadora,
um amor sacrificial de Deus, que antes da queda o homem não tinha. Mas a gente tem que parar por aí, porque não dá para ficar pensando em muita coisa. Conversamos sobre pacto, como o pacto é quebrado. E o problema do pecado não é só comer uma maçã, nem uma banana, seja lá o que era aquele fruto. O problema do pecado é quebrar a aliança, quebrar pacto. E a melhor maneira de encontrarmos pacto é a relação de marido e mulher. Quando a gente quebra pacto, a gente rompeu com tudo. E quando quebramos o pacto, a gente tem uma relação de punição. Então, hoje, eu vou reforçar com vocês os efeitos do pecado. E eu vou entrar mais a fundo nas punições do pecado. Ok? E aí a gente termina esse módulo por aqui. E aí eu começo daqui a 2 semanas o módulo da redenção ou de Cristo. Como é que Cristo entra na história, ok? Então vamos lá, todas essas aulas estão disponíveis para vocês. Vocês podem assisti-las no YouTube. Então vamos que vamos. Vamos a Gênesis capítulo 3 novamente, meus irmãos. Gênesis capítulo 3. Reforço com vocês os efeitos do pecado. Primeiro, percebam comigo, sempre a partir do verso 7. Gênesis 3 a partir do verso 7. Hoje nós vamos até o final do capítulo, mas vamos lá. Gênesis 3, 7. Depois que eles quebram a aliança, depois que eles quebram o pacto, o que é que acontece? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Qual é o problema daqui? O verso 25 do capítulo 2. Quando o texto bíblico diz: o homem e sua mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Percebam, como eu disse para vocês, que o primeiro efeito do pecado é um efeito psicológico. O primeiro efeito do pecado é um efeito psicológico. Percebam o verso 8. Texto bíblico diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, o que eles fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Olha a resposta do homem: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, eu me escondi. Isso é efeito psicológico do pecado. O fato de ele estar nu, ele já começa a perder a visão de quem ele é. Percebam, meus irmãos, como a maior desgraça do ser humano é defeito de imagem. Nós temos um defeito de imagem fora de série. Vocês querem ver? Calvino escrevendo as Institutas é tão bacana. A Dani está aqui. Olha como é que a gente tem problema de imagem. Eu ajudo a Dani. Ela fica extremamente feliz com a minha ajuda a ela. Sejam honestos com vocês. O que é que aparece no seu coração? Qual é o pensamento que vem? Qual é a emoção que vem lá de dentro? Não vai ter nenhum reconhecimentozinho, não? Nenhum obrigado? É o nosso principal desejo. Porque a gente quer se autoafirmar o tempo todo. Isso é pecado. Isso é efeito do pecado em nós. Aí assim, tá, beleza, vem essas correntes aí. Ah, não, o cara foi mal educado na infância. Isso foi ausência de carinho. Nossa, se a mamãe dele tivesse dado todinho para ele quando ele era pequeno, ele não ia ser assim. Que nada. Que nada. Brota é lá de dentro. Brota é lá do coração. Isso é efeito psicológico do pecado.
Isso é a gente que não está satisfeito com a imagem de Deus na gente. Estamos completamente perdidos. Nós não sabemos o que é ser homem, nós não sabemos o que é ser marido, a gente não sabe o que é ser mulher, a gente não sabe o que é ser esposa, a gente não sabe o que é ser filho. Ser humano é completamente perdido. Na psicologia e na filosofia, a galera fala assim: o homem é angústia. Sabe por que o homem é angústia? Ele está perdido, ele não sabe quem ele é. Não é assim que a gente educa os nossos filhos no século 21? Meu filho, você vai crescer e aí você vai descobrir quem você é. Olha que doideira. Descobrir quem você é, imagem e semelhança de Deus. Se você está dizendo que descobrir quem você é, descobrir aptidões que você tem, tudo bem. Agora daí é você descobrir o que você é no sentido último da coisa. O ser humano é a imagem de Deus, criado para se relacionar com Ele, mas por conta de uma ruptura do relacionamento com Deus Criador, essa desgraceira que a gente vê aí. A gente nunca está satisfeito com nada, psicologicamente perdidos. Mas não é só isso. Vamos lá, observem, o texto bíblico continua. Verso 10. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Agora Deus vai fazer uma pergunta muito interessante. Quem lhe disse, verso 11, que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? Aí aqui começa a guerra dos sexos, ó. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Oh Jeová, vamos lá. Nós estamos separados do outro. Percebam? A gente está separado do outro. Ô Adão, quem faz isso? Foi ela. Foi ela. Não fui eu, foi ela. Separado do outro. Cadê a cumplicidade aqui? Quando Eva foi criada, qual foi o cântico de Adão? Capítulo 2, observe. Olha o capítulo 2, verso 23. 22 e 23. Capítulo 2. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até o homem. Verso 23. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Isso aqui no hebraico é uma poesia. Ele é o primeiro Roberto Carlos da história, quando ele diz: esse cara sou eu e ela é para mim. Só que agora, depois que o pecado entrou no mundo, olha, ela para lá e eu para cá. Meu bem, meus bens. Pode parar, ela tem o dinheiro dela, eu tenho o meu. É basicamente assim. Olha, na hora da briga, como é que funciona agora? Esses meninos que você fez aí, ó, eu não tenho nada a ver com isso não. Seu filho, não é assim que o homem fala com a mulher? Ó, seu filho tá dando trabalho lá na escola, hein? Fui lá buscar o menino e seu filho tá dando um trabalhão danado. Separado do outro, gente. E não é só isso. Vamos olhar a nossa relação com as pessoas. É uma relação de inveja, uma relação de crueldade, é uma relação de alienação do outro, é uma relação de que a farinha pouca é o meu pirão que é primeiro. É a relação que a gente tem com as pessoas. É a relação que o mundo tem. Se tiver para mim, o outro que se dane. A gente julga todo mundo o tempo todo. A gente, como o Senhor Jesus mesmo diz, a gente mata o outro o tempo todo. A gente adultera só com a mente e com o coração. A gente cobiça o tempo inteiro. Por quê? Alienado do outro, isso é efeito do pecado. Ninguém olha para o outro assim: sejam simples como a pomba e prudente como a serpente. Ou como o apóstolo Paulo manda o Timóteo olhar as irmãs mais velhas como se fossem mães dele, e olharem as irmãs mais jovens como se fossem irmãs dele. Que nada, a gente olha o outro como se fosse adversário. Tem um teórico político do século 17, o Thomas Hobbes, ele dizia assim: olha, o homem é lobo do homem, porque se deixar o homem come o outro, de tão ruim que o homem é. Olha que loucura isso, gente. É como a gente é.
Essa é a raça humana. Ela é assim. E isso é efeito do pecado. Não tem jeito. Mas percebam o que vai acontecer como um outro efeito do pecado. Observem o verso 17. E ao homem declarou, capítulo 3. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó você voltará. Então, o trabalho agora é pesado. Por quê? A gente vai brigar com a terra o tempo todo, porque a gente está separado da criação. O efeito do pecado é a separação. Estamos separados da criação. O jardim agora já não dá mais tudo o que a gente precisava. Agora trabalhar dá muito trabalho mesmo. Eu fui fazer uma visita essa semana para uma família que falou comigo assim: pastor, quando eu era criança, lá não sei aonde, a única coisa que tinha para comer era banana verde. Você cozinha ela, não é isso? Aí abre e come aquele trem. Disseram para mim que é igual batata. Estou pagando para ver. Mas não tinha outra coisa para comer. Só tinha banana verde cozida. E por que falta tanto para todo mundo? Não é só problema político, gente. É porque a própria criação tem problema. É difícil. Esse desequilíbrio com a criação acontece. Quando a gente começa a olhar para o nosso corpo, por que a gente está envelhecendo? Porque é uma briga contra a criação. O que é processo de envelhecimento? É um processo biológico, químico biológico de produção de radicais livres. É uma reação natural. Você vai envelhecer. Você vai ficar velho. E vai desgastar o osso. E o que é isso? É a nossa briga contra a criação. E a gente vai perder. Olha que legal. A gente vai perder. Não tem jeito. Por quê? Porque um dos efeitos do pecado é separar a gente da criação. E o último efeito do pecado, que está aqui no texto de Gênesis capítulo 3, percebam, verso 22, vamos para o 24 de uma vez, que aí eu já entro para a punição. Depois de expulsar o homem, o colocou a leste do jardim do Éden. Ele colocou querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O que é isso? Separados de Deus, gente. O homem é separado de Deus. Não tem relação com Deus. O homem natural, como a gente nasce, o homem não tem relação com Deus. Por que o apóstolo Paulo chama o ser humano de filhos da ira e não filhos de Deus? Porque os seres humanos nascem separados de Deus. Vocês que foram regenerados têm uma dificuldade danada de se relacionar com Deus. Dificuldade de orar. Dificuldade às vezes de estar no momento público de culto. Por que isso? Separado de Deus. Muitos que foram regenerados. E eu vou falar com vocês que o que é regeneração? Criar de novo. O homem que foi criado, ele tem que ser recriado. É por isso que Cristo tem que morrer, para recriar a gente, para a gente ser de novo. O que é um cristão? Um cristão é um cara que você apertou o botão de reset. Não tem quando você pega seu celular que ele está travado? O que você faz com ele? Você vai, aperta o botão do lado e você coloca assim, reiniciar, não é isso? Isso é conversão. Tem que reiniciar o programa, porque deu tudo errado. E é por isso que o único certo, que é Jesus, tem que vir para resolver o problema todo e criar a gente de novo. Então o cristão não é o cara que faz tudo certinho, bonitinho, legalzinho, porque conversão não é moral a priori. Eu fico vendo nesse período da gente da religião da justiça social, eu fico olhando as pessoas falando assim: nossa, fulano é tão certinho, só falta ser crente.
Resolve nada, gente. Resolve nada. Para o cristianismo tem que dar um reset, tem que começar de novo, tem que reiniciar o programa. Fazer tudo bonitinho, fazer certinho. Resolve nada. Nada. Isso que vai fazer o cristianismo ser cada vez mais rejeitado no nosso tempo. Porque o cristianismo é politicamente incorreto. O negócio é o seguinte: ou você está em Cristo e você é uma nova criação, ou você está condenado. Acabou, não tem outra conversa. E a base está aqui no Gênesis. Tem que recriar. Por isso que Gênesis é o livro das origens. Ok? Agora, qual é a punição do pecado? Qual é ou quais são, se os efeitos do pecado são esses, a pergunta que a gente precisa se fazer é: quais são as punições do pecado? Eu só queria terminar isso aqui dizendo para vocês o seguinte: tem muita gente conhecendo a fé reformada, achando que a fé reformada são os 5 pontos do calvinismo. Aquilo ali é uma vírgula dentro do que é a fé reformada. Mas ali há uma coisa muito interessante. O que eu acabei de mostrar para vocês é a depravação total. O que é a depravação total? Depravação total não quer dizer que você é tão mal quanto você deveria ser, ou poderia ser. Porque as pessoas falam assim, C.S. Lewis mesmo comete esse erro claro. C.S. Lewis dizia assim: não, o homem faz algumas coisas boas, então ele não pode ser considerado totalmente depravado. Faz sentido. O problema é que o C.S. Lewis só não entendeu o que era depravação total. Depravação total significa que quando eu olho para o Rodrigo, para a Carol, para a Dani, para a Martinha, para mim, não existe nada em mim que não tenha sido contaminado pelo pecado. Não existe nada em mim. Meus pensamentos, minhas vontades, meus desejos, meus afetos, minhas omissões, meu corpo, minha alma, está tudo contaminado pelo pecado. E aí, você pode dizer assim: mas então, pastor Rômulo, como é que a gente explica um cara que é um destruidor consegue fazer coisa boa? Aí o Calvino vem falar uma coisa muito legal. O Calvino diz assim: não subestimem a graça de Deus. Quando nós somos impelidos e levados a fazer qualquer coisa que seja boa, isso é porque a graça de Deus nos impulsionou. E a graça de Deus é tão incrível que ela impulsiona todos os seres humanos. Todos. É isso que a gente chama de graça comum. Tem uma graça de Deus que impulsiona até o mais vil de todos os homens. E para não ter um caos na terra, Deus impele a sua graça, que ela não só levanta um desejozinho na gente. Paulo vai dizer assim: é Ele que efetua em vós tanto querer quanto realizar. É a graça de Deus que nos empurra para o bem. Isso é incrível. E Ele faz isso com todos os seres humanos. Agora, para a salvação, a gente precisa de uma graça especial, e eu vou conversar com vocês lá na frente. Mas não caiam nessa conversa fiada de que, nossa, fulano é tão bom, olha, meu Deus do céu. Gente, a situação aqui é a seguinte: ou tem Cristo ou não tem nada. Ou tem Cristo ou não tem nada. Ok? Então vamos lá. Quais são então as punições do pecado? Quais são as punições do pecado? Vamos lá. Ok. Primeira punição do pecado. Vou vê-la e vamos ver os seus desdobramentos, tudo bem? Vamos a Gênesis capítulo 3, verso 16. Olha o 3,16. A mulher, Deus declarou. Agora o pau vai quebrar, né? Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez.
Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte ao pó, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Ok? Agora, vamos ao capítulo 5, para a gente entender a punição que está aqui. Ok? Vamos ao capítulo 5. É esse o esforço que o Moisés está fazendo para mostrar para nós, tá? Prestem atenção. Capítulo 5. Este é o registro da descendência de Adão, ok? Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, percebam, a semelhança de Deus o fez, ok? Homem e mulher os criou. Joia? Uma das coisas que nos faz imagem e semelhança de Deus é o fato de sermos homem e mulher. Unidade na diversidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que existe casamento. E por isso que casamento é entre homem e mulher. Pai, Filho e Espírito Santo. Diversidade, um único Deus. A gente conversou sobre isso. Homem, mulher. Diversidade na unidade. Isso é casamento, pacto, ok? Faz parte. Por quê? Porque nossos filhos existem para quê? Para que eu seja uma mulher plena. Porque para ser homem tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter filho. Não. Nossos filhos existem para que a imagem de Deus continue. Por que é para Adão e Eva ter filho? Para que a imagem continue. Para que crente tem filho? Para que a linhagem da aliança continue. E é por isso que a gente joga água na cabeça dessas crianças. Porque a gente está dizendo que elas estão dentro do pacto. Elas estão na aliança. Se o homem natural caiu, nós estamos debaixo de Cristo. E a aliança está refeita. Ok? Show? Nós vamos continuando. Mas aconteceu um negócio. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, raça humana. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à imagem e semelhança de quem? De quem? Do próprio Adão? Mas cadê Deus nesse negócio? E olha o que acontece com o filho de Adão, que é a imagem e semelhança dele. E deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 930 anos. E o que aconteceu com Adão? Morreu. Mas vamos continuar. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 912 anos e morreu. Verso 9. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Verso 11, viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malalel. Depois que gerou Malalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Percebam o verso 17. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Olhem o verso 20. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Olha o 27. Viveu ao todo 969 anos e morreu.
Qual é o efeito do pecado, gente? Qual é a justificativa, não? Qual é a punição do pecado? Morte física. Morte física. Não importa qual tipo de morte que é. Morte física. Por que os seres humanos morrem? Por causa do pecado. Olha duas coisas curiosas que a gente não liga tico e teco. Quando a mulher agora dá à luz, o que acontece com ela? O que acontece? Tem dor. Por que tem dor? Já disse isso aqui. Está chegando um novo filho de Adão. Está avisando. Está chegando alguém que precisa de salvação. Gravidez é isso. Está vindo à terra alguém que é a imagem e semelhança de Adão. E que precisa necessariamente de redenção. Precisa de salvação. Agora vocês conseguem entender por que Jesus tem que ressuscitar? Porque a ressurreição é a reversão da punição. Jesus não foi punido no nosso lugar? Não foi? Não é isso que vocês aprenderam na igreja a vida inteira? Então por que Jesus tem que morrer? Porque uma das punições do pecado é a morte física. Então ele vai tomar a nossa morte. Ele vai ser punido no nosso lugar. Isso já aconteceu desde o Gênesis. Olha como é que a coisa piora. Olha aqui o verso 23. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Vou pular o Enoque porque ele não vai entrar aqui agora. Eu vou conversar sobre Enoque em outro tempo. Olha o verso 28, pessoal. 29. Não, viajei. 26. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Verso 28. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. E aí ele deu o nome de Noé. Agora, olha que coisa curiosa. No capítulo 4, olha Lameque no verso 19. Isso aqui dizem que é um outro Lameque ou não, vai saber. Lameque tomou duas mulheres. Olha que coisa curiosa. Efeito do pecado. Já acabou com a relação que o homem tinha com a mulher, de monogamia. Já acabou com isso. O desejo do Lameque já está complicadíssimo. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Mas esses aqui não são os descendentes de Caim? Agora, percebe como os descendentes de Caim, eles têm pecuária, eles desenvolvem metalurgia e ainda desenvolvem a arte. Isso é a graça de Deus, mesmo na vida de todos os homens. É por isso que você vê um médico que não é crente, mas ele opera seu coração, cara. Você vê um cientista que o cara não é crente e nem acredita em Deus, mas rapaz, o cara descobre uns negócios, velho. Aí você fala assim, nossa, tem uns filósofos que são ateus, mas eles têm uma sacada tão interessante. Claro, é a graça de Deus, sempre foi assim. Mas olha o que é interessante no verso 23, o que Lameque faz. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutam minhas palavras. Eu matei um homem, porque me feriu, e um menino, porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque também será 77. Olha que loucura. O que está escrito aqui? Percebe a morte física porque ele assassina 2 pessoas. A exemplo do seu antepassado Caim, que mata Abel. Mas aqui vai acontecer uma coisa muito legal. Lameque teme a Deus, gente? Claro que não. Porque a morte aqui agora é espiritual. O homem nasce morto espiritualmente.
O que é o homem nascer morto espiritualmente? Ele não tem temor a Deus. O homem natural, o homem como nasce, não tem temor a Deus. Agora, não tem relação com Deus. Olha em Efésios capítulo 2 para a gente poder entender isso de uma maneira bem tranquila. Olha Efésios capítulo 2. Olha o verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, Paulo está falando que ele também, e os demais também, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Como o homem nasce separado de Deus. A filosofia reformacional chama isso de direção. O que é isso? Gente, só existe 2 tipos de direção para o coração do homem. Ou a direção do coração do homem é apontada para o Deus Criador, Redentor, Santificador, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou a direção do coração dos seres humanos é idólatra. E aí a gente vai adorar qualquer outra coisa. Seja quem está do nosso lado, seja objetos, seja dinheiro, ou a nossa adoração é ao Deus Criador, ou a nossa adoração ela é idólatra. Todo mundo adora. Todo mundo adora. Agora vai em João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos. Olha para vocês, olha que coisa maravilhosa. Prestem atenção nisso, por favor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos está dizendo assim: Ô Jesus, o Senhor faz cada milagre, você só pode vir de Deus. Olha o que Jesus diz. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Agora, olha que coisa curiosa. O Nicodemos diz assim: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Olha a resposta de Jesus. Jesus é um judeu. Jesus cresceu com a Bíblia debaixo do braço. Tudo bem? Na sinagoga todos os sábados. Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do quê? Da água e do Espírito. Agora vai em Gênesis capítulo 1. Verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o que aconteceu aí? O Espírito de Deus se movia sobre a face de quê? Ele não tem que nascer de novo? Vai se nascer de novo como? Da água e do Espírito. Certo? Como é que a terra foi criada? Da água e do Espírito. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Você tem que ser recriado, meu filho.
tem que ser uma nova criação. Agora você vai entender 2 Coríntios capítulo 5. É só isso, gente. Não tem mistério, meu Deus do céu. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. Nasceu de novo. O que é isso? A morte espiritual foi refeita. Não está mais espiritualmente separado de Deus. Jesus ensinou a gente a orar como? Pai nosso. Porque nós não somos mais filhos da ira. Porque o Filho nos deu o direito de sermos filhos. Então, a punição do pecado para quem não está em Cristo não é só morte física, é morte espiritual. Como é que você resolve o problema da morte física? Com a ressurreição. É por isso que o cristianismo fala de ressurreição. Porque a gente só morre porque pecou. Mas por que a gente vai ressurgir? Porque Cristo morreu e ressurgiu. Ele era santo, ele não tinha pecado. Mas por que a gente pode chamar Deus de Pai agora? Porque o Filho nos fez adotados. Então, quando a gente olha para a raça humana, Hernandes Dias Lopes vai dizer isso. O que a gente tem que olhar? É um cemitério, gente. Só que tem cadáver que é mais podre do que outros. Por isso que tem uma galera que ainda consegue fazer umas coisas boas. São os cadáverezinhos. É um monte de defunto que não está tão podre ainda. Mas tem uns defuntinhos aí que já é mais de 4 dias. Ele é pior do que Lázaro. Ok? Ficou claro isso? Mas tem um último efeito. Olha que coisa grandiosa. E aí eu vou fazer um desenho para tentar te ajudar. Salmo 22. Vai para o Salmo 22. Verso 1. O que está escrito no Salmo 22, no verso 1? Meu Deus, por que me abandonaste? Quem é que disse isso? Na cruz. Cristo. Esse salmo é tão messiânico, que olha que coisa interessante. Olha o verso 16 desse salmo. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos, e o que mais que perfuraram? Meus pés. Olha só, que loucura, né? Um salmo escrito tantos anos antes de Cristo, fala tão claramente sobre ele. Olha o verso 18. Quando enrolaram sobre Jesus um pano, o que fizeram depois? Rasgaram e dividiram as vestes dele, não foi? Olha o verso 18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte sobre as minhas vestes. Olha que coisa curiosa. Um salmo completamente messiânico. Quando Jesus está na cruz, gente, e Jesus diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Dá uma olhada no... Agora eu quero ver vocês acharem. Dá uma olhada no que o Abacuque fala. Quero ver vocês acharem Abacuque aí agora. Olha o capítulo 1 de Abacuque, verso 13. Só um exemplo, tá? Abacuque está falando com Deus. Ele está tão desesperado que ele está falando com Deus. Teus olhos são tão puros que não podes suportar ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que podes tolerar os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Os olhos de Deus não contemplam a iniquidade. Quando Jesus está na cruz dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Pessoal, aquilo ali
é morte eterna. Isso é inferno. Eu sei que você pode imaginar que o inferno é um tridente com Satanás, com um rabinho, né? Um monte de fogo. Inferno é a ausência de Deus. Isso é a definição de Lutero. Inferno é a ausência de Deus. Nem o mais ímpio de todos nós provou ainda a ausência de Deus. Porque o sol nasce sobre justos e injustos, sobre bons e maus. A graça de Deus ainda está em nós. Agora, o que é inferno? Inferno é a ausência de Deus. Quando Jesus está na cruz, quando ele diz, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice é o cálice de Ezequiel, é a ira de Deus sobre Jesus. O pecado está sendo pago, por isso ele está morrendo, fisicamente, espiritualmente e eternamente. Deus não está olhando para Jesus naquele momento. O problema ali é exatamente esse. Jesus está com medo, não é do flagelo romano. Os soldados romanos vão me bater. Isso para Jesus é ficha. O problema de Jesus é clamar e saber que naquele momento Deus não vai ouvi-lo. Como não ouve. Consola antes, mas na hora da cruz não. Isso é inferno. Imagina a eternidade inteira clamando sem Deus responder. Isso é inferno. Isso é o lago de fogo e enxofre, sem a presença de Deus. Isso é efeito do pecado. Quem morre sem Cristo já está vivendo isso. E isso será potencializado na volta de Jesus. O que eu quero que vocês observem? Quais são as punições do pecado? Morte física, morte espiritual e morte eterna. E isso, meus irmãos, precisa nos fazer olhar, não para, eu tenho que aceitar Jesus. Para. A ideia é compreender que isso aqui tudo foi revertido por Jesus. Por isso ele tem que morrer. Para pagar, quando eu falo aqui gritando, Jesus morreu a nossa morte, é disso aqui que eu estou falando. Ele morreu a nossa morte espiritual. Ele morreu a nossa morte eterna. Ele morreu a nossa morte física. Como é que isso aqui vai ser revisto? Ressurreição. Por isso o cristianismo fala de ressurreição. Por isso que para cristãos, reencarnação é conversa para boi dormir. Isso não existe, isso é loucura. Como é que você reverte o efeito do pecado? Ressuscitando. Por isso que para cristão, resolver o problema da morte espiritual e da morte eterna é nascer de novo. Refazer, tem que refazer. Por isso que esse corpo não vai herdar a vida eterna. Essas são as punições do pecado. E é essa punição que Jesus sofreu na encarnação e na cruz. Agora deixa eu terminar só dá 5 minutos, só para você entender isso. Vai para Gênesis capítulo 3. Eu quero te mostrar uma coisa muito interessante. Olha Gênesis capítulo 3. Tem um jardim. Lembrem-se que esse jardim é cortado por 4 rios. Ok? Capítulo 2 deixa isso muito claro. O que é que está no centro do jardim? A árvore da vida eterna.
Ela está no centro do jardim. Lá no centro. Houve o pecado. O que acontece? Olha o capítulo 3. Verso 22. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor, o que Deus fez com o homem? Mandou ele embora do jardim. Então, vamos embora. Quem é que saiu aqui? Adão sai do jardim, Eva sai do jardim. Expulsos. Morte física, morte eterna, morte espiritual, ok? Olha que coisa, gente, grandiosíssima. Adão vai cultivar o solo, ok. Depois de expulsar o homem, o que é que Deus fez? Ele colocou, em volta do jardim, Deus colocou querubins. Olha que loucura isso. Eu acho isso aqui incrível. Vou patentear esse desenho até. E uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para quê? Para a árvore da vida. Espada de fogo. Dá para chegar perto da árvore da vida de novo? Não dá, ok? É impossível. É impossível chegar lá. Se eu tentar voltar para a presença de Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vou morrer. Se eu tentar voltar para a presença de Deus, tem morte. Quem morreu para você voltar para a presença de Deus? Isso é incrível. É incrível. Como a Bíblia é incrível. Como é que eu volto para Deus? Tem que ter morte. Por isso no tribunal de Deus não existe absolvição. Ninguém foi absolvido aqui. Porque teve uma condenação. Só que a grande questão é que a condenação foi feita no meu lugar. Mas olha para piorar. Olha como... Gente, olha o Deus de vocês como Ele é. Vai para o livro do Êxodo. Quem está com essa espada aqui? Quem está com essa espada na mão? Querubins. Só 2 textos eu termino agora para a gente tomar um café. Olha o livro do Êxodo. Ok. Capítulo 26. Capítulo 26. Verso 31. Capítulo 26, verso 31. Vamos lá? Faça um véu de linho fino, trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele o quê? Querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revertidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e o coloque atrás do véu o quê? A arca da aliança é o quê? É a presença de Deus no meio do povo. O que é que atrapalha o povo a chegar até a presença de Deus? 2 querubins. Rômulo, que doideira. Olha... É porque é um livro só de homens. Olha o Evangelho de Mateus. Oh, meu Deus do céu. Ai, ai. O Evangelho de Mateus é muito bom. Vamos lá. O que acontece, minha gente? O que acontece quando Jesus ressuscitou dos mortos? O que acontece quando Jesus ressuscitou dos mortos?
Vocês cantam isso o tempo todo e não têm ideia do que estão cantando. O véu que separava, já não? Esse véu era feito de quê? Não eram os querubins? Depois da morte de Jesus, o que aconteceu com o véu? Mas para voltar não precisa ter morte? Você pode chegar à presença de Deus de novo. Por quê? Em nome de Jesus. Isso é a teologia do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Isso é teologia bíblica. O que era o templo de Jerusalém? A presença de Deus. O que eram os querubins? Estavam aqui no jardim. A gente pode voltar à presença de Deus. E aonde a árvore da vida aparece? Apocalipse capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida. Ela saiu daqui. E ela está na Jerusalém celestial. Só que teve uma morte para a gente voltar até lá. É só isso, gente. Os efeitos do pecado e as punições do pecado foram cumpridas em Cristo Jesus. É só isso. A Bíblia essa é a história da Bíblia. Ela não tem muita dificuldade, não. É só isso. Tá bom?